Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Fábio? Bom dia, um prazer estar aqui de novo. Bom dia. O Paulo, nosso chapa aqui, já quase sócio aqui do Tertúlia, porque nós somos absolutamente conectados com o que ele e a Natália Pasternak representam, que é a defesa do pensamento científico. E nós trouxemos o Paulo aqui por causa daquela denúncia gravíssima, né, como é que chama lá, Paulo? O convênio? Do Prevent Senior. Prevent Senior. Gente, que bomba esse Prevent Senior. Não compre isso. É baratinho, mas é porque é ruim demais na conta. Sabe por quê? O dono do Prevent Senior é um bolsonarista que começou a crise da pandemia criando farofa já, criando poeira aí nos olhos das pessoas. Começou tirando a Globo dos canais dos hospitais dele. Olha que loucura, Paulo. Você se lembra disso? Opa. Não sei se vocês chegaram a saber. Mas, gente, tenha paciência. Tirou a Globo porque a Globo falava mal do Bolsonaro e ele, bolsonarista, não queria que os pacientes vissem. Quer dizer, ele estava barrando o direito dos pacientes de se informarem sobre tudo que acontece no Brasil. Aí, logo depois, vem esse estrupício aí. Era o hospital em que mais morria gente no começo da Covid. Vocês se lembram disso? E aí, depois veio kit Covid. E agora, por último de tudo, uma droga nova que inventaram aí, chamada... Como é que é mesmo o nome dessa droga? Como é que é mesmo? Começa com F. Flutamida. Flutamida. Uma parecida, prolaxutamida, um negócio assim. Então tem algum aparecendo aí. O Bolsonaro já falou de uma dessas duas, né? Daqui a pouco vão dizer que eu estou falando disso aqui. Bom, seja lá o que for, a tal da flutamida parece que é algo muito deletério porque gera hepatite grave. E não é pouco frequente, não, tá, gente? Então, se algum desses malucos oferecer para vocês flutamida ante um diagnóstico de Covid, não aceite, porque você não morre de Covid, morre dessa porcaria. Por isso que o Paulo está aqui. Paulo, bem-vindo. Conta pra gente o que é que a Prevent Senior anda fazendo, hein? Pelo que saiu aí na mídia, fazendo um monte de coisa complicada, né? Então, eu divido em duas principais acusações muito graves do que apareceu. Algumas, na verdade, são mais do que duas. Primeiro, começar a forçar os seus médicos a adotar um tratamento definido pela direção do hospital. Então, não dá para, ao mesmo tempo, eles ficarem se respaldando no CFM, que diz que a autonomia é do médico individual, e que o médico que tem que decidir qual é o tratamento mais indicado para o paciente, e eles forçarem em cima dos próprios médicos um tratamento sem comprovação científica alguma. E mais do que isso, não só sem ter comprovação científica específica, mas também sem autorização dos pacientes. Então, existem indícios aí de que os pacientes foram medicados sem que eles ou a família tivessem plena consciência do tratamento que estava sendo adotado, e muitos desses tratamentos dentro de protocolos experimentais. Então, se você está testando uma droga e quer saber qual que é a eficácia dela para tratar algum problema específico, isso tem que ser feito dentro do contexto de pesquisa, passar pelos comitês éticos devidos e ser feita uma análise para poder aplicar isso mais à frente. Você usar pacientes como cobaias de experimentação, ainda mais dentro de uma pandemia que está ceifando aí milhares de vidas por dia, isso tem consequências muito graves, não só dentro do campo sanitário, porque a gente que vai morrer para que se averigue o que acontece com o efeito dessas drogas, mas também dentro do campo ético-médico, né? Fere os preceitos básicos da medicina, você utilizar isso maciçamente dentro de um convênio médico. Então, acho que falta muita informação exatamente sobre o que aconteceu, mas os indícios que estão aparecendo aí são de coisa gravíssima, de fato. Pois é. Agora, Paulo, você tem alguma informação objetiva? Porque essa flutamida, isso é um remédio para câncer de próstata, me parece, né? Esse nome é novo, está começando a ser ventilado agora. Mas há um alerta do próprio laboratório dizendo que não se deve usar, da Anvisa também, em nenhum outro procedimento que não seja de câncer de próstata. Por quê, Paulo? Eu não sou a pessoa mais específica de fármaco, mas a gente discutiu isso recentemente no Diário da Peste. Então, a Natália e o Maurício estavam explicando qual que é a lógica por trás do uso desse fármaco, e aí eu reproduzo aqui. Eles estavam mencionando que a lógica por trás da experimentação com isso foi o seguinte: olha, é um remédio bloqueador de testosterona, então que tem comprovação específica de fato para câncer de próstata, e aí tinha-se uma observação de que homens morriam mais do que mulheres de Covid. Então, o salto lógico aparentemente homens morrem mais do que Covid, então bloqueadores de testosterona podem ter algum efeito protetor em relação ao desenvolvimento da doença. É raso desse jeito.
Então, experimentalismo absurdo, grotesco, sem as devidas aprovações pelos comitês éticos específicos, caso isso fosse ser um teste clínico aprovado. Então, se for verdade tudo que está sendo veiculado aí, essas informações que estão começando a vazar, a gente está quase que no modo aleatório, testando drogas sem qualquer comprovação em pessoas. O incrível é que tudo isso, hoje no Brasil dos nossos dias, consegue obscurecer o espaço que deveria estar sendo destinado a terapias que realmente funcionam, ou que pelo menos conseguem mitigar alguns efeitos, não é não, Paulo? De fato, o diagnóstico que eu faço de tudo isso é que o Brasil vive uma crise institucional gravíssima. A gente já tinha essa percepção em relação aos órgãos que sofrem mais escrutínio diário, né? Mas a pandemia começou a mostrar que mesmo institutos que a gente confiava e que achavam que, de fato, apoiariam o país num momento de pressão social como essa, e aqui eu estou falando mais especificamente do CFM, também estão todos solapados por dentro por interesses particulares, ideológicos, e aí coloque aí o que mais você quiser. Então, de fato, dá para você entender ali em começo do século XX, comparativamente outro universo em relação à tecnologia e compreensão de funcionamento bioquímico de doenças, de desenvolvimento de fármaco e imunizante, e transpor esse cenário quase curanderesco aqui para o século XXI, né? Hoje em dia, caso a gente tivesse uma atuação mais atuante dos nossos órgãos que deveriam fazer controle sobre isso, entre eles o CFM, a gente não teria esse tipo de situação, né? O CFM lavar as mãos e dar margem e dar espaço para que esse tipo de coisa seja feita, inclusive respaldo para plano de saúde, como no caso aqui a gente está mencionando do Prevent Senior, ter margem de manobra para contra-argumentar a utilização desses protocolos esquisitíssimos, né?